Hoje eu vou compartilhar com vocês um dos meus maiores pecados, meus piores pecados. Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu já gravei esse vídeo e o celular simplesmente deixou em branco. Eu abro o vídeo e o vídeo tá em branco. Eu não consigo abrir o vídeo, não consegui editar, tentei fazer todas as coisas. Comecei a gravar esse vídeo, tô com uma unha postiça, a unha postiça me sai do lugar, fui tentar, né, colocar uma cola, colocar de novo, ela quebra bem aqui. Ou seja, tudo pra fazer desanimar, pra eu já não querer fazer mais, mas eu acredito que essa verdade pode libertar muitas vidas. Então, vamos e vai dar certo em nome de Jesus. Bom, eu gravei esse vídeo no dia do meu aniversário. Deus falou muito comigo no dia do meu aniversário sobre isso. Deus já tava me tratando nesse sentido, já fazia algum tempo. Mas o meu aniversário foi um dia assim que eu senti forte Deus falando isso comigo por algumas coisas que aconteceu. Quando foi nesse domingo passado, o pastor falou exatamente a mesma coisa. O meu pastor pregou exatamente a mesma coisa que eu tinha falado no vídeo. O pecado que Deus tem tratado no meu coração, aquilo que eu tenho entendido como um pecado na minha vida, é a timidez e a insegurança. Mas por que timidez e insegurança seria um pecado se eu só não gosto de falar, ou só não gosto, eu tenho vergonha de fazer alguma coisa? Eu tenho timidez desde quando eu me entendo por gente. Eu não sou introvertida. Introversão e timidez são duas coisas muito distintas. Eu sou extrovertida com traços de timidez. Em nome de Jesus, vai sair da minha vida. A pessoa pode ser extrovertida e ter timidez. A diferença da timidez com a introversão é que a introversão é aquela pessoa que prefere ficar na dela. Se for para escolher entre ficar no meio de várias pessoas e ficar em casa assistindo um filme, comendo pipoca, aquela coisa mais caseira, a pessoa introvertida vai preferir ficar em casa com aquelas pessoas, num grupo menor de pessoas, do que ir para resenhas, como diziam, né? Ir pra resenhas, ir pro shopping, ficar batendo perna, ver muita gente. Mas a pessoa introvertida, se ela precisar falar algo, se ela precisar fazer parte de alguma coisa, se ela precisar apresentar um trabalho, por exemplo, ela consegue falar porque ela não tem medo do que as pessoas vão falar. Ela prefere ficar na dela, se for possível ela não falar, é melhor, mas se ela precisar falar, ela vai falar sem problema nenhum, porque ela não tem medo, ela não se preocupa com o que as pessoas falam ou pensam dela. A pessoa com timidez é o contrário. A pessoa com timidez, ela deixa de fazer as coisas porque ela tem medo ou receio do que as pessoas vão pensar ou falar dela porque ela tá fazendo tal coisa. Então, uma pessoa extrovertida com traços de timidez é aquela pessoa que vai sofrer muito com isso, porque ela quer falar com todo mundo, ela chega no lugar e ela quer sair falando com todo mundo, mas a timidez a para porque ela tem medo do que as pessoas vão falar dela, ou será que eu tô falando demais? E ela começa a pensar no que as outras pessoas estão pensando ou vão falar dela. Essa é a diferença da timidez com a introversão. Pode existir pessoas que são introvertidas e que têm timidez também. É a pessoa que prefere ficar na dela e quando precisa falar, quase tem um troço do coração, porque junta as duas coisas, a introversão e a timidez. Eu, desde que eu me entendo por gente, tenho timidez. Por isso que em vários círculos da minha vida, círculos de amigos, algumas pessoas vão me conhecer como a pessoa que fala mais que a boca, e alguns círculos vão me conhecer como uma pessoa muito tímida e quieta, porque extrovertida com traço de timidez. A insegurança pode ser algo que vem já de algum tempo, normalmente traumas de infância, coisas que você ouviu, sei lá, pode ser várias coisas da sua infância que vai adicionando no seu caráter, na sua personalidade. A insegurança e a timidez, ela trata de ego. A pessoa que tem muita timidez e muita insegurança e que se preocupa demais com o que as outras pessoas falam, é porque esse ego está muito elevado e precisa descer. Mas aí você pensa, ai,
Mas é tão bonitinha uma pessoa tímida, mas é tão fofa uma pessoa tímida. Aquela pessoa, é aquela coisa tão ingênua, parece aquela coisa tão ingênua, aquela coisa assim. Não, essa pessoa, nós precisamos tratar isso, porque nós estamos nos colocando no centro. Principalmente quando te para de fazer coisas pro reino de Deus. Quando te para de fazer coisas que você foi chamado para fazer. Então você se coloca num destaque tão grande, mas não querendo se achar, não é que a pessoa se acha. Você se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar ou falar de você, que a gente precisa descer um pouco mais aqui. Não é sobre você, não é sobre nós, principalmente quando nós estamos fazendo as coisas para Deus. No dia do meu aniversário, eu acordei com uma mensagem de que eu ia ajudar na salinha das crianças. Eu já tinha falado com essa moça da igreja antes e eu tinha aceitado ajudar. Demorou muito tempo para eu aceitar. Ela mandou mensagem, eu olhei, eu ignorei. Porque, mais uma vez, eu não tinha segurança com o meu inglês, nem com crianças. Nem com crianças. Por mais que muita gente fale, esse inglês é bom, a insegurança era tão grande que eu não me sentia segura, porque crianças às vezes falam enrolado. Aí você imagina em outra língua. Na minha cabeça era, uma criança não iria entender por que eu não entendo. Mas por que é tão problemático? É como se pessoas assim quisessem ter sempre um papel de perfeição, um papel de que não pode errar, de que as pessoas não podem ver você errando. Por que você está tão ansiosa e tão preocupada? É sobre mim, não é sobre você. Quando você é chamado para cantar, isso também é um grande problema meu, porque toda vez, se eu for cantar em qualquer lugar, principalmente depois que eu mudei pra cá, que as pessoas são... o talento dos americanos pra música é surreal. Todo mundo tem um talento incrível. E eu muitas vezes deixava de fazer, recebia convites e deixava de ir, deixava de fazer por insegurança, por timidez. E eu fui, ajudei, era pra ajudar, não era nem pra ficar sozinho, eu ia ajudar uma outra menina que tava indo. Eu mandei mensagem e respondi a mensagem assim, sem parar pra pensar muito, porque se eu parasse pra pensar muito, eu ia acabar falando não, porque eu tava assim, ai meu Deus, eu não entendo às vezes crianças pequenas, às vezes eu não consigo entender. E se eu começasse a pensar muito nisso, eu ia ficar pensando, ia ficar imaginando cenas na minha cabeça que ia ser constrangedor. Eu ia ficar imaginando que a outra professora não ia entender, achar que eu sou uma pessoa burra, que não consegue nem... como eu não conseguiria entender algo tão simples. Não deixei a minha cabeça ir para esse lado. Respondi a mensagem super rápido, falando que sim, que eu ia fazer, que eu ia. Não sabia como, como ia ser, mas eu fui nesse exercício, eu fui exercitando. Mandei a mensagem, vou, sem pensar muito, sem deixar minha cabeça ir para esse lado. E falei, estou quebrando agora em nome de Jesus esse trauma, estou quebrando em nome de Jesus esse ciclo, estou quebrando em nome de Jesus tudo que me prende. É por Ele que eu faço, é por Ele, é para falar sobre Ele, é para ensinar sobre Ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi uma bênção, foi super tranquilo. Fiquei mais ali observando a outra menina que tava mesmo ensinando, ajudei ela com as crianças. E foi uma bênção. E quando você começa a fazer esse exercício de ir, mesmo sem querer, de fazer, mesmo sem querer, massacrando o seu eu, massacrando o seu ego, amassando, macetando, como diz, tudo aquilo que vem de você, tudo aquilo que veio de mim. Alguns dias depois não, já tinha um amigo do meu marido, já tinha nos convidado para cantar na igreja dele, que ia ter um culto de avivamento, e ele nos convidou para cantar, e eu... então, né? Chegou perto do dia, eu falei, Deus, não quero ir não, porque olha, vai ter lá um monte de gente que eu nem conheço e daí eu às vezes semitono e às vezes parece que a voz não sai
e todo mundo vai ficar olhando pra minha cara, vai que eu pronuncio um negócio tudo errado, e sei lá, acho que não vou querer. Até um dia antes eu tava falando pra você, mesmo isso tendo acontecido comigo no domingo, foi depois de domingo isso, da igreja, foi esse último sábado, antes da pregação do meu pastor. E eu falando, deixando aquelas coisas na minha cabeça, eu nem canto tão bem assim, olha pra você ver, eu nem canto tão bem. Por isso que eu falei que é o meu maior pecado. Porque quando você deixa a sua timidez e a sua insegurança tomar o lugar de Deus naquilo que você tem pra fazer, isso é um pecado, porque tudo isso devia ser sobre Ele. Esse medo, essa vergonha de fazer errado não devia importar. Era pra ser tudo sobre Ele. Deus, eu tô indo, você me chamou, eu tô indo, não importa como é que vai ser, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o melhor de mim, porque você me chamou. Você me colocou aqui. E eu tô fazendo isso para a honra e glória do teu santo nome. Não que eu tava pensando em fazer para me gloriar, mas o medo de errar me parava. O medo de me envergonhar me parava. E eu tirava o lugar de Deus e começava a olhar demais para mim. Esse que é o pecado, quando a gente começa a olhar demais pra gente. E a palavra diz em Gálatas 1, versículo 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gente, foi essa palavra que o meu pastor me deu esse domingo passado. Ontem, hoje é segunda-feira. E eu falei, nossa, ele falou tudo exatamente que estava na minha cabeça. Sobre como somos presos pela insegurança, pelo espírito de insegurança. Ele nem falou como um pecado de insegurança e de timidez, mas ele falou sobre um espírito de insegurança que nos parava de fazer aquilo que nós fomos chamados para ser, porque nós estávamos muito preocupados, pensando, olhando para o nosso eu, para nós mesmos, porque nós temos deixado tantas outras coisas ficar na frente daquilo que Deus colocou para nós, nos chamou. Às vezes, eu lembro, eu tenho até um vídeo aqui quando Deus tinha me chamado para orar para algumas pessoas, e o meu maior medo era se eu pedir para a pessoa orar, para eu orar para aquela pessoa, o que ela vai pensar? E desde então Deus já estava tratando isso comigo no meu coração. Não interessa o que a pessoa vai pensar sobre você. O que interessa é que eu tô pedindo para você fazer. Eu estou mandando você fazer. O que interessa é que meu nome seja glorificado. Não é sobre você. Não é sobre nós. Não é sobre você. Não é sobre os seus sentimentos. É sobre Deus. E não só no lado espiritual, mas na nossa vida como pessoa, como mulher, como filha, como funcionário, sei lá. Quando a gente pensa muito no que as outras pessoas estão falando, a gente para de fazer coisas. Às vezes é um negócio seu que está parado porque você está pensando demais no que as pessoas vão falar. Eu não vou gravar vídeo na internet porque o que vão pensar de mim? Ou não vou começar a gravar, eu não vou começar a vender bolo, porque o que vão pensar de mim se eu começar a vender bolo na rua? Você tá pensando demais em você, como se a gente fosse um alecrim dourado. Às vezes a pessoa não tá nem aí pro que você faz. Na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí pro que a gente tá fazendo. E é só a gente que tá na nossa cabeça, porque a gente tá olhando demais pra gente. Quem devia ser importante na nossa vida é Deus. É Ele, é o Espírito Santo em nós. Uma coisa que o meu pastor falou foi sobre a manipulação. Pessoas que foram manipuladas por outras pessoas por muito tempo por causa disso. Porque ela é o tipo de pessoa que não consegue dizer não. O não, ele é libertador. Você não precisar fazer algo para alguém só porque você quer agradar essa pessoa, porque Deus me livre aquela pessoa pensar mal de mim. Deus me livre aquela pessoa ficar chateada comigo. De novo, é aquela coisa, eu não posso ser mal ou ser visto como mal por ninguém. E se você, por muitas vezes, foi manipulado por pessoas, por você ser assim,
precisar agradar as pessoas e você teve pessoas manipuladoras na sua vida por causa disso, eu oro para que seja quebrada em nome de Jesus todo espírito de manipulação, todo espírito de bruxaria, porque manipulação é bruxaria, você manipular uma pessoa é espírito de bruxaria. Eu oro e quebro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha ser quebrado todo trauma de infância, em nome de Jesus venha ser quebrado, toda insegurança em nome de Jesus venha ser quebrado, que veio da infância seja quebrado em nome de Jesus, que você possa ser livre em nome de Jesus, que você possa ser livre para servir e fazer aquilo que Deus te chamou para ser feito em nome de Jesus, que onde quer que você for, que o que venha a ser evidência na sua vida venha a ser Jesus, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E é isso, fique com Deus, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela. E é isso. Beijo, beijo, beijo.